Capítulo 131, Derramamento de sangue. Oh meu, qual é o problema? Como minha reputação caiu. Os jogadores do Kiwao Guild ficaram todos confusos. Eles imediatamente se viraram para olhar para Anxiao, apenas para encontrá-lo olhando em sua direção com uma expressão de indiferença. Desta vez, não importa o quão estúpidos eles fossem, eles podiam descobrir o que estava acontecendo. Eles observaram com curiosidade e desconfiança de lado. Sli Seope estava extremamente preocupado. Como ele saberia que tais ações causariam a infelicidade de Black Phantom? Não era normal que as guildas acumulassem recursos no jogo, porque se NPC era tão inteligente, a reputação conquistada nesses poucos dias se foi, e até caiu um pouco. Os membros ao seu redor olharam para ele com desaprovação. Era tarde demais para se arrepender de Sli Seope. Ele podia sentir que sua autoridade como líder havia diminuído um nível. Ele estava preso em uma situação muito difícil e só poderia sair rapidamente de cena com seus homens. Os jogadores ao seu redor ficaram perplexos. Eles não sabiam porque o como anteriormente arrogante Kiwao Guild se encolheu em questão de segundos. Já de Grensky pensava que Kiwao tinha medo de seu território celeste. O que está acontecendo? Quando minha guilda se tornou tão legal, sem ninguém mais bloqueando o caminho, os jogadores perceberam que havia uma missão com conjunto de prêmios. Eles finalmente perceberam o motivo do Kiwao Guild. Eles ficaram cheios de justa indignação, pois isso era totalmente injusto. Olhe para eles tentando reivindicar todo o wall de prêmios. Bruto. Após uma cruzada contra Kiwao, os jogadores então voltaram seu foco para a missão principal, tornando-se cada vez mais atraídos por ela. Todos aceitaram a missão, todos querendo uma fatia daquele bolo enorme. A premiação lentamente ascendeu a mais de 500 mil EXP, e para aqueles jogadores, era simplesmente uma soma impensável, a ponto de apenas pensar nisso os faria parar de respirar. Havia apenas 5 pessoas que teriam direito às recompensas do pool de prêmios. A classificação depende da energia despendida. Comparado com o número de participantes, 5 era, sem dúvida, um número pequeno. Mas o problema é que todos pensaram que seriam os sortudos. Mesmo que fosse quase tão improvável quanto ganhar na loteria, ainda havia aquele vislumbre de esperança que brilhou em seus olhos. Se eles fossem escolhidos, seria como ganhar na loteria. Os jogadores nem chegaram ao LV10 ainda. Sua força de combate era extremamente baixa, mas o bom sobre eles era que não tinham medo da morte. Com uma pistola, eles podem causar um pouco de dano, pelo menos com todos ao redor. Eles poderiam combinar seu poder de fogo. Foi por isso que Anxiao pensou na missão. A floresta de Bigorn Village era vasta, e a enorme quantidade de informações na Darknet ajudou a marcar a rota exata das tropas de evacuação da organização germinal. Todos chegaram ao local onde estava marcada a armadilha. Os jogadores se uniram e se espalharam para uma emboscada. Entre eles, os jogadores do beta fechado eram obviamente preferidos como companheiros de equipe. Claro, aqueles com uma guilda seriam os mais vantajosos. A formação de equipes era a melhor vantagem que se poderia ter. Todos sabiam que confiar apenas nos próprios esforços nunca colocaria ninguém na lista. Maplimon estava um pouco abatida. Cada jogador tinha uma equipe. Ela estava apenas um passo mais devagar e não conseguiu encontrar ninguém com quem se juntar. Anxiao percebeu e ligou para Maplimon. Ele pegou seu rifle de precisão modificado, bem como vários cartuchos de munição, e o entregou a Maplimon. Vou te emprestar esta arma, fique ao meu lado. Maplimon colocou as 2 mãos sobre a boca minúscula em surpresa com um olhar fofo de choque. Ela havia pensado que esse era o benefício de desencadear a busca secreta, mas ao ver as características do rifle de precisão, ela ficou presa em uma posição difícil. O rifle Sniper exigia um atributo de pelo menos LV.1 em Sniper. Maplimon fez beicinho. Mas eu não sei como usar isso. Sublinhado. Black Phantom transmitiu a habilidade, Sniper, para você. Você quer gastar 2000 EXP para prendê-lo? Sublinhado. Anxiao não ensinou aos jogadores essa habilidade de atirador. Maplimon estava chocado e feliz ao mesmo tempo. Ela concordou sem pensar 2 vezes. Já que Maplimon era digno de ser treinado, Anxiao naturalmente se inclinou para ela. Claro, isso era um segredo entre eles. Se outros jogadores acharem que é injusto, o que eles podem fazer a não ser conter suas reclamações? Nesta sociedade materialista, as pessoas sem recursos não tinham voz. Uma rajada de vento assobiou pela floresta. Todos os jogadores da emboscada tinham rostos nervosos, mas animados. Foi a primeira batalha para muitos deles. O Jade Grensky trouxe os membros do território Ski para se camuflarem na floresta. Era imprescindível para ele obter um dos 3 primeiros prêmios da missão Pool de prêmios. Ele pensou consigo mesmo: meu maior rival deveria ser matar todos. O primeiro lugar deve ser qualquer um de nós. Por outro lado, Sli Seope ainda estava extremamente preocupado com a extrema queda na reputação de Anxiao. Mas a missão ainda precisava ser concluída. Ele deu uma olhada em seus desanimados membros da guilda. Não pense muito. Apenas termine esta missão primeiro. Não podemos permitir que os membros do território do céu fiquem na nossa frente. A passagem do tempo foi como uma faca afiada, matando qualquer calor na atmosfera. Anxiao tirou o relatório que obtivera da Darknet. Ele deu uma última olhada. Havia 2 executivos de combate nas tropas de evacuação, Freire e Seiber. Os 2 já haviam feito parte do mesmo esquadrão de elite do exército, cada um com mais de 30 LV, mas não representavam nenhuma ameaça para ele. Uou! O som do motor veio de longe. O scanner eletromagnético do rifle de precisão mostrou as tropas da organização germinal em seu radar. Anxiao reorientou sua visão.
tornando-se extremamente alerta. Maplimon seguiu cada palavra e ação de Anxiao, esparramado no chão com o rifle de precisão. De repente, Anxiao parecia ter desaparecido. Ele estava claramente bem na frente dela. Como ele poderia ter desaparecido de sua visão? Isso a deixou muito desconfortável. Sublinhado. Você entrou no estado, Stealth. Estatísticas de agilidade mais 8%. Seu próximo ataque terá um efeito de ataque furtivo. Você inseriu as estatísticas de objetivo constante. Seu próximo tiro tem mais 15% de poder de tiro. Sublinhado, Night Stalker concedeu a Anxiao muitas habilidades ocultas, e acompanhado de sua vontade flamejante, qualquer um baleado seria destruído. Houve a Little Leafly Indager no passado. Hoje é meu golpe mortal. Ah, isso parece tão bom. Essa cena foi preparada especialmente para os executivos. Anxiao prendeu a respiração e mirou firmemente como um caçador paciente esperando sua presa. As tropas de evacuação da organização germinal entraram na armadilha e foram quase imediatamente apanhadas desprevenidas pelas muitas armadilhas para animais armadas. Mas eles também ficaram intrigados com as armadilhas para animais. Isso era realmente uma armadilha? Se isso não fosse uma armadilha, quão feroz era a besta na área para exigir tantas armadilhas para animais? E se isso fosse uma armadilha, quem seria estúpido o suficiente para usar armadilhas de animais para lidar com uma força armada? Era tão óbvio também. Freire, o maestro, sentiu que algo estava errado. Ele disse no interfone: cuidado, existe a possibilidade de uma emboscada. Implante varredores de minas. As tropas retardaram seu avanço, carregando os detectores de metal. Os caça-minas os alcançaram. A organização germinal vinha mudando suas bases em operações massivas e muitas tropas foram interceptadas. Seus inimigos não eram apenas das 6 nações. Havia outros inimigos em busca de vingança, aproveitando sua situação atual. Quando o germinal ainda era forte, esses inimigos não ousavam fazer nenhum movimento. Mas agora que encontraram uma oportunidade tão boa de vingança, todos ficaram entusiasmados. Freire e Seiberry foram pegos em uma emboscada durante sua jornada, e todos eles aumentaram muito o estado de alerta desde então. Bip bip bip. Os detectores de metal brilharam em vermelho, indicando que havia minas subterrâneas. Ao mesmo tempo, os batedores também encontraram vestígios de atividade humana. A expressão de Freire ficou sombria. Emboscada inimiga à frente. No momento em que as tropas germinais varriam o campo em busca de minas, os jogadores que estavam escondidos nos arbustos também avistaram o inimigo. Os soldados germinais fortemente armados e os veículos blindados pareciam formidáveis. Os jogadores não ousaram irritá-los, mas ao menor pensamento do enorme pool de recompensas, os jogadores não conseguiam resistir. Alguns pularam dos arbustos imediatamente, disparando suas pistolas de longe. Os soldados germinais normalmente queriam se espalhar e se esconder, mas perceberam que as balas dos inimigos estavam quase indo para o espaço sideral. A mira deles era tão ruim. Contra-ataque. As tropas germinais responderam ao fogo sem hesitação. As submetralhadoras dispararam, as metralhadoras dos veículos blindados rugiram e algumas armas pesadas também puderam ser ouvidas. A feroz artilharia instantaneamente despedaçou os jogadores que corriam em sua direção. Capítulo 132. Um deus da morte. Que diabo é esse dano? Eu morri instantaneamente quando a explosão me atingiu de raspão. Minha XP caiu drasticamente. A primeira leva de jogadores eliminados morreu tragicamente, deixando o resto dos jogadores maravilhados com o poder de fogo da organização germinal. Sliceu cerrou os dentes. O requisito da tarefa é atingir o maior dano. Não importa se você morrer. Apenas cause dano. A pena no Galaxy por morrer não era leve, para dizer o mínimo. A XP foi deduzido proporcionalmente ao nível de um jogador, e o jogador só poderia ser revivido até um máximo de 10 vezes em 6 dias. A cada morte, o tempo de espera antes do próximo avivamento aumentaria. Depois de atingir o limite, haveria um banimento temporário do jogador. Apesar de tudo isso, valeu a pena morrer uma ou duas vezes pelas missões do pool de prêmios. Os jogadores do Território do Céu também tiveram os mesmos pensamentos, e todos os outros jogadores seguiram o exemplo e destemidamente, embora sem tato, atacaram os soldados germinais, dando-lhes um choque. Todos esses inimigos estão correndo para morrer. Seiberry ficou surpreso. Ele nunca tinha visto um exército tão destemido, como uma matilha de lobos famintos, morrendo de vontade de pegar um pedaço deles. Seu espírito e impulso eram impressionantes, mas em termos de habilidade de combate, eles eram vergonhosamente patéticos. Eles são apenas uma multidão heterogênea. Vamos satisfazê-los, já que eles querem tanto morrer. Freire bufou e prontamente comandou as tropas ao redor. Como havia minas enterradas na floresta, as tropas germinais pararam seus veículos blindados e começaram a usá-los como base temporária para seus contra-ataques, matando ondas de jogadores com facilidade. Merda, não consigo nem tocar neles. Já morri 2 vezes. Droga. As tropas germinais estavam dominando a luta. Os outros jogadores estavam sendo massacrados, mas se recusaram a desistir na esperança de causar algum dano para reivindicar as recompensas da missão. Vou dar-lhes uma surpresa. Seiberry sorriu. Ele não viu absolutamente nenhuma ameaça desses inimigos. Ele estava ansioso para brincar com eles. Freire franziu a testa ligeiramente. Não enlouqueça, estamos com pressa. Eu sempre sou rápido com minhas mortes. Seiberry saltou do veículo blindado, com seus fortes atributos físicos. Tudo que ele precisava era um leve empurrão com os pés contra o chão,
e ele estava correndo em direção aos jogadores como uma bala de canhão. Seu pé pousou em um jogador e instantaneamente fez com que o peito da pobre alma desabasse antes que o jogador voasse, batendo contra uma árvore com uma explosão de sangue e carne. Os atiradores não causaram dano a CBR, já que ele se esquivaria antes que eles pudessem mirar. Mesmo se algumas balas o atingissem, seria apenas um dano de um dígito. CBR saiu em uma matança como um tigre entre as ovelhas, e os jogadores tentavam desesperadamente recuar. No entanto, CBR iria alcançá-los e matá-los antes que eles pudessem reagir. Muitos tentaram avaliar as estatísticas de CBR. Sublinhado. CBR, nível, classe, nível de ameaça, extremamente fatal. Sublinhado. Outro cara extremamente fatal. Ninguém sabia o que esse nível de ameaça significava até este momento, mas o contraste no nível de habilidade era aparente. A força de combate de um personagem de alto nível era realmente para ser temida. Black Phantom e CBR têm quase a mesma força de combate. Esse pensamento passou pela mente de muitos dos jogadores. CBR estava coberto com o sangue de seus inimigos, como uma besta devastadora. A cena parecia tão realista que assustou alguns dos jogadores mais tímidos, que rapidamente ajustaram os gráficos para o modo PG para reduzir o sangue. Alguns ativaram a função de gravação para capturar essa cena altamente sangrenta. Um jogador em pânico caiu, e CBR, no meio de sua matança, riu enquanto começava a esmagar o pobre jogador como uma barata. De repente, sangue jorrou do peito de CBR, e um buraco enorme apareceu no lugar onde o coração de CBR deveria estar. CBR parou de se mover, seu rosto todo congelado. Então, ele desabou e caiu no chão sem fazer barulho. Ele está morto. Ele acabou de ser morto com um tiro. Todos ficaram em estado de choque e confusão. Como o inimigo monstruoso e sanguinário foi derrotado em uma fração de segundo. Então, o zumbido da corrente elétrica de um rifle de precisão veio ao alcance da voz. Jade Grensky, Sliceop e todos os outros jogadores que ainda estavam vivos olharam unanimemente na direção do rifle. Todos se lembraram de que era mais ou menos onde Black Phantom estava acampando. Este sneak kill foi feito por Black Phantom. Mesmo um inimigo tão cruel foi morto por Black Phantom com um tiro. Todos os jogadores engasgaram em descrença. Black Phantom também era extremamente fatal em termos de nível de ameaça, mas era muito mais fatal do que CBR. O fantasma negro estava obviamente em um nível mais alto que o CBR, mas ainda era incrível que o temível CBR fosse morto com um único tiro. Anxiao deixou uma impressão misteriosa e incomensurável em todos. Nada era mais assustador do que um assassino que podia matar instantaneamente suas vítimas. CBR é muito forte em termos de atributos de energia. Como ele poderia ter morrido instantaneamente? Freire ficou chocado. Este tiro parece familiar. A habilidade de matar instantaneamente um super-humano. Apenas uma pessoa é capaz de fazer isso. O rosto de Freire mudou imediatamente. Deve ser o fantasma negro de nível fantasma da Sociedade do Pacto de Sangue. Caramba, por que um monstro de alto nível está encontrando problemas conosco? Eu pensei que ele só caça recompensas. A reputação de Black Phantom o precedeu no mundo subterrâneo nesses 2 meses por causa de suas incríveis estatísticas. Ele havia matado Tirajin e Bolt Baijin em um instante. Até o famoso demônio invisível estava fugindo de Black Phantom para salvar sua vida. Não foi à toa que Black Phantom ganhou fama como o melhor assassino da Sociedade do Pacto de Sangue e seu nome começou a inspirar medo em muitos. A organização Germinal deu um comando há muito tempo, pedindo a seus membros que evitassem conflito direto com o fantasma negro. Seria problemático lidar com esse tipo de super-assassino, mesmo para grandes organizações. Freire queria recuar e ordenou sem hesitação. Recuo de todas as forças. Era tarde demais. Anxiao ativou o disruptor EMP que havia enterrado. Alguns dos veículos blindados das tropas germinais estavam ao alcance efetivo do disruptor e quebraram imediatamente, estalando e chiando com a eletricidade. 1/3 dos veículos teve a sorte de estar fora do alcance efetivo. Freire foi um deles. Freire não se incomodou com o resto das tropas. Ele sabia que precisava recuar. Nem pense em escapar depois de entrar na minha vista. O esmalte de Anxiao estava tão frio quanto gelo congelado enquanto ele ativava um determinado programa. Tendo nivelado ao máximo, programação básica, Anxiao poderia ligar a maioria dos sistemas de controle mecânico ao seu computador. 3 placas metálicas jaziam em um local a 300 metros horizontalmente das tropas germinais. De repente, todos eles se abriram a partir do centro e começaram uma série de autodobramento, formando uma metralhadora pesada de cano múltiplo, com a placa de metal como base da bateria. Era a bateria portátil dobrável que Anxiao havia enterrado antes. Eles eram equipados com sistemas de disparo automático e a munição carregada era altamente explosiva e podia perfurar a blindagem. O campo de tiro tinha um raio de 500 metros. A bateria portátil era um dos novos projetos de Anxiao. Era o produto de uma mistura de várias tecnologias. Uma bateria fixa combinada com tecnologia de dobramento e muitos outros designs. Anxiao havia se esforçado muito e falhado inúmeras vezes antes de chegar ao modelo final, o que era muito útil. Ele poderia ter chegado a algo semelhante ao fundir ideias diferentes, mas inventar o forte por si mesmo salvou de usar XP. À medida que Anxiao aprendia mais e mais projetos, ficava óbvio que ele era capaz de compreender a funcionalidade e o uso do conhecimento. Nos últimos 2 meses, ele já comprou os últimos 3 tipos de conhecimento básico que ainda não tinha adquirido nos campos um pouco mais amigáveis. Eles eram conversão de energia básica, termodinâmica básica, acústica básica. Aprender todos os 15 tipos de conhecimento básico foi uma façanha, mesmo para alguns jogadores de nível completo, para não mencionar jogadores abaixo do nível 40.
a metralhadora de vários canos apontada para as tropas germinais, que estavam a algumas centenas de metros de distância, automaticamente, aqueceu por um segundo e disparou. A violenta tempestade metálica explodiu em pedaços todas as árvores no caminho, e os veículos blindados das tropas germinais imobilizadas não puderam escapar do mesmo destino. Não houve nada além de gritos de agonia e explosões parecidas com fogos de artifício. O custo de uma pequena porta dobrável para a bateria era alto, assim como a munição. As guerras travadas por mecânicos eram todas caras assim, mas com fundos suficientes. Os mecânicos eram capazes de ter poder de fogo dominante. Apenas um cara rico e cheio de recursos como Anxiao foi capaz de utilizar plenamente as habilidades de um mecânico. O poder de fogo da torre da bateria deu ao resto dos jogadores um grande choque, mas esse choque rapidamente se transformou em uma mania sobre Anxiao. Então, é assim que os mecânicos lutam. Um cara solando contra todo o exército. Ele é muito forte. Anxiao também não parou. Ele começou a atirar nos inimigos um por um. Ele sorriu ao ver a empolgação entre os outros jogadores. Ele não teve que usar a torre de bateria contra a pequena tropa germinal, mas o fez de qualquer maneira para demonstrar o poder destrutivo da mecânica. No entanto, as aparências enganam. Quando os jogadores pesquisassem sobre o custo real para jogar como um mecânico, eles encontrariam a dolorosa verdade por trás dessa vocação, usando Ona para criar felicidade. GTFO. Se você não tiver dinheiro, a mecânica seria muito fraca nos primeiros jogos porque a maioria delas era ruim. Com a maioria dos inimigos derrotados, o resto dos jogadores percebeu que era o melhor momento para causar dano extra e todos começaram a correr para atacar o exército. Maplimon também começou a atirar. Sua mira de franco-atirador estava equipada com um detector de eletromagnetismo e assistência de mira, então quase todos os seus disparos podiam atingir os soldados germinal. Ela ganhou impulso e sua produção de danos ficou estável. Embora as cenas de batalha realistas fossem muito sangrentas para Maplimon, ela se acostumou com isso rapidamente, pois teve a experiência com cenas sangrentas de outros jogos. Além disso, ela poderia alterar a configuração do jogo para tornar os gráficos menos sangrentos. Anxiao atirou nos joelhos de Freire, mas salvou sua vida. Então, ele mudou para o Rei Falcon e começou a eliminar os soldados germinal restantes a uma taxa muito mais eficiente do que os jogadores normais. Um tiro, uma morte. O som de tiro cessou gradualmente, a batalha havia chegado ao fim. Muitos pareciam querer assistir mais. O paralisado Freire não se incomodou com sua própria agonia, mas olhou para a multidão de jogadores em estado de choque. Ele estava observando a batalha com muito cuidado e notou que muitos dos jogadores, que haviam sido mortos antes, voltaram. Eles são zumbis ou o quê? Freire estava confuso. Anxiao, vestido de preto, apareceu. Os jogadores começaram a se acalmar. Apesar da empolgação, ele ficou na frente de Freire, agachou-se e olhou nos olhos deste, que estavam cheios de choque e raiva. Para onde vocês estavam indo, Black Phantom? Germinal nunca vai deixar você escapar. Freire ficou furioso. Você entendeu errado. Anxiao arrastou Freire inexpressivamente para a floresta pelo colarinho. Pouco depois, gritos de gelar os ossos puderam ser ouvidos. Não era difícil imaginar que Freire estava sendo torturado e todos sentiram um arrepio na espinha. Depois de 10 minutos, a gritaria finalmente acabou. Anxiao reapareceu, mas sem Freire. Ele limpou as mãos do sangue com um pano. Ele olhou ao redor e viu que todos os olhos estavam sobre ele. Agora que tinha as informações que queria, estava livre para encerrar a missão. Todos os jogadores receberam uma notificação simultaneamente. Sublinhado, um Tidon germinal. Foi concluído. O pool de prêmios tem 520.000 XP. Classificação de saída de dano, no 1, Maplimon, solo, no 2, Jade Grensky, equipe, no 3, Sliceup, equipe, no 4. O pool de recompensa será alocado em 30%, 25%, 20%, 15%, 10% do XP de acordo. Sublinhado. Todos ficaram chocados. Ninguém esperava essa classificação. Ela ultrapassou Skitter e Torikyo, atingindo o placar com saída solo. Incrível. Quem é Maplimon? Ela é uma jogadora profissional? Eu nunca tinha ouvido falar dessa identidade antes. A multidão estava ficando louca. Capítulo 133. Mecânicos são tão poderosos. Jade Grensky e Sliceup ficaram chocados. A produção de um jogador solitário era realmente maior do que a de uma guilda. A XP ganha por uma equipe teve que ser dividida igualmente entre os jogadores, mas Maplimon poderia manter as centenas de milhares de XP para si mesma. O que isso significava era extraordinário. Em um instante, ela ultrapassou todos os jogadores para manter uma liderança segura. E isso incluía os outros planetas novatos. Maplimon ficou chocada com seu sucesso inesperado, seu rosto cheio de descrença enquanto olhava para a barra de XP na interface. Ela havia usado um rifle de precisão com saída firme e estável durante a batalha e não esperava que emergisse como a melhor jogadora. Ela conhecia bem suas limitações. Isso só foi possível porque ela confiou totalmente no Black Phantom. Obviamente, esse era um benefício que resultava do desencadeamento da busca secreta. Maplimon tomou uma decisão. Ela teve que persistir em desenterrar a busca secreta. Black Phantom era um ajudante poderoso, então ela tinha que manter uma boa relação com Black Phantom. Anxiao voltou para o carro e Maplimon imediatamente devolveu o rifle de precisão. Alguns jogadores o seguiram e ficaram surpresos ao perceber que Black Phantom estava, na verdade, interagindo com Maplimon em termos próximos. Jade Grensky reagiu imediatamente. Existe uma busca secreta, ela é tão sortuda. Todos olharam com inveja para Maplimon. Maplimon não estava acostumada com a atenção da multidão.
Então ela corou e se escondeu no carro. Anxiao viu isso, mas não afugentou ninguém. Em vez disso, ele começou a dirigir seu carro de volta para Bigorn Village. Os jogadores não tiveram escolha senão seguir a pé. Enquanto dirigia, Anxiao percorreu o fórum. De repente, uma nova postagem foi colocada no topo do fórum. A capacidade de combate de um NPC é de alto escalão. Ao clicar na postagem, a cena da batalha que acabou de ocorrer apareceu na página. Alguns jogadores enviaram seus vídeos gravados. As tropas da organização Germinal exibiam sua formidável capacidade de combate. Quando Cyber estava assassinando jogadores, houve algumas barragens. O público se sentiu como se estivesse presente na cena. Eles estavam tensos de nervosismo. No entanto, no momento seguinte, Cyber foi morto com um tiro. O tiro explodiu de forma explosiva e sangue estava voando por toda parte. Então, a bateria portátil demonstrou sua destreza, paralisando as tropas germinais em um instante. A cena foi ainda mais chocante. As respostas à postagem eram postadas às dezenas a cada segundo, e logo acumulou alguns milhares de respostas. Esse personagem era tão poderoso, mas ele foi morto com um tiro. Não é Black Phantom o NPC avançado de Bigorn Village? Qual é o seu nível? O mecânico é tão poderoso. Acho que há ótimas perspectivas. Droga, estou em um planeta com um fundo mágico, não há mecânicos. Percorrendo as respostas que estavam maravilhadas com a cena, Anxiao sorriu para si mesmo, fingindo. Bah, a ideia de mostrar minha força realmente funcionou. O efeito foi aparente. Assim que ele chegou ao assentamento, os jogadores que hesitaram em mudar de classe agora estavam aprendendo o básico com fervor. Antes disso, toda a Bigorn Village tinha apenas 20% dos jogadores escolhendo o Mechanic. Depois que o vídeo se tornou viral online, a empolgação dos jogadores por mecânica estava explodindo. Os jogadores oscilando precariamente entre as classes imediatamente mudaram para um mecânico. 100, 500, depois 1000. O EXP na interface estava se acumulando como um louco. Anxiao manteve o rosto sério para não sorrir. Em poucos dias no Bigorn Village, ele coletou 2 ou 3 milhões de EXP apenas por ficar preguiçoso, e isso era comparável a acumular EXP em 4 ou 5 missões. Isso era muito mais seguro e eficiente. O mercado de jogadores era de fato um mercado com maior potencial. As funções do NPC foram muito úteis. Transmitir habilidades estava permitindo que ele obtivesse grande lucro sem nenhum custo, e isso só era possível porque ele possuía a interface e também as funções do NPC. Anxiao sabia que não se podia ficar impaciente ao preparar os alunos, então ele apenas transmitia habilidades básicas. Os jogadores que foram convencidos a mudar para o Mechanic se tornariam seus principais clientes no futuro. Afinal, Anxiao era um mecânico. Após esses jogadores da versão 1.0 adquirirem um conhecimento profundo da mecânica, eles perceberiam que haviam sido enganados. Então, seria tarde demais. Mesmo que eles lamentassem para o céu e batessem suas cabeças contra a terra, seria inútil. Eles só podiam escolher continuar ou começar do nada novamente. Dessa forma, o objetivo de Anxiao teria sido alcançado. Desde que esses jogadores quisessem melhorar sua eficácia em combate rapidamente, eles só podiam contar com ele para comprar máquinas avançadas. Você quer se tornar forte? Como você pode não gastar dinheiro? Anxiao deu um cigarro e pensou consigo mesmo. Depois de algumas versões, você estará me agradecendo. Dessa forma, ele afastou seu sentimento de culpa. De um lado, Jade Grensky se aproximou de Maplimon e perguntou educadamente, querida, eu me pergunto se você está livre agora. Maplimon ergueu os olhos em dúvida e viu um grupo de jogadores do sexo masculino com uma expressão de sede nos olhos. Ela recuou nervosamente e avisou, o que você está fazendo? Aviso. Aviso, este jogo proíbe qualquer assédio sexual. Os membros do Território do Céu não sabiam se riam ou choravam. Querida, estamos curiosos sobre sua busca secreta, não em você. Jade Grensky tossiu. Eu só quero perguntar como você desencadeou a busca secreta do fantasma negro. Não se preocupe, vamos recompensá-lo de forma justa. Maplimon balançou a cabeça, rejeitando seu pedido sem uma pausa. Ela gostava de desenterrar missões secretas, mas não por causa do lucro. E ela não queria que Black Phantom não gostasse dela. Sem alternativa, Jade Grensky poderia apenas desistir e ir embora. Só então, um membro sugeriu, poderíamos perguntar por aí para ver se havia outros jogadores que ouviram a conversa entre Maplimon e Black Phantom. Os olhos de Jade Grensky brilharam e ele acenou com a cabeça em concordância. E realmente houve alguns resultados. Eles conseguiram descobrir a maneira secreta de desencadear missões secretas de um jogador. Anxiao estava mandando os últimos jogadores que tinham vindo para trocar para um mecânico quando Jade Grensky correu até ele. Com a pergunta que Maplimon havia feito em mente, Jade Grensky perguntou, Black Phantom, por que vocês são inimigos da organização Germinal? Oh, alguém está mordendo a isca. Anxiao olhou para ele. Embora Jade Grensky fosse o líder de uma guilda, seu potencial não era nada bom. Era melhor responder diretamente. O que isso tem a ver com você? Jade Grensky estava perdida, porque ele estava recebendo uma reação diferente em comparação com a resposta que Maplimon teve. Ele foi enganado, não querendo desistir, ele continuou mudando suas falas. Anxiao baixou os olhos e se recusou a brincar com ele. No final, Jade Grensky só poderia desistir de frustração, a menos que dependa do gênero. Este pensamento de repente surgiu na mente de Jade Grensky. Ele olhou para o rosto nada atraente de Anxiao por um longo tempo e se sentiu iluminado.
O potencial de mercado do jogador em Bighorn Village havia se esgotado temporariamente. Ainda era apenas o beta aberto. Os jogadores estavam bastante novos, e sua falta de unidade parecia um prato de areia solta. Com o crescimento, à medida que completassem mais missões, Anxiao teria mais oportunidades de explorá-los. Anxiao tinha um conjunto de planos comerciais para os jogadores, e esse era apenas o elo inicial. Conforme os jogadores avançavam, seu plano poderia ser implementado gradualmente. Ele não estava com pressa de ir para a próxima aldeia de noviços. Ele teve uma conversa amigável com Freire e pescou algumas informações sobre a rota de retirada da organização germinal no sul do continente. Esta é uma guerra em grande escala, o que significa que ele provavelmente poderia obter um bom número de missões de nível A com seu personagem. Ele tinha certeza de entrar em ação. O que seria dele se não tentasse se envolver? Com o olhar melancólico dos jogadores da Vila Bighorn, Anxiao dirigiu seu veículo. Maplimon olhou para o carro saindo do horizonte e disse a si mesma que esperaria até chegar ao nível 20 antes de entrar em contato com o Black Panton. Apenas meia hora depois da partida de Anxiao, Frenzy Edward chegou à Vila do Chifre Grande, ofegando furiosamente. Ele agarrou um jogador e perguntou: onde está o Black Panton? Ele já saiu. O rosto de Frenzy Edward ficou branco. Ele se atrasou meio-dia porque a capital ocidental estava sob lei marcial para procurar espiões germinais. Ele sentiu vontade de chorar, mas não tinha mais lágrimas. Que irritante. O vídeo da batalha permaneceu como a postagem principal do fórum. Anxiao foi o lutador mais forte que os jogadores viram até agora. Ele poderia matar um inimigo forte com um tiro a centenas de metros de distância. Não só isso, ele também poderia implantar uma torre de bateria portátil. Os jogadores invejavam suas capacidades. Sempre que aparecia, era como um fantasma escuro, onipotente e misterioso. Se não fosse por seu visual nada atraente, devido ao simulador facial, ele teria muitos fãs femininos. O primeiro jogador a enviar os vídeos foi Mushen. Ele nunca havia recebido nenhuma resposta para suas postagens no passado, mas esta foi a primeira vez que teve a sensação de ter 10.000 pessoas respondendo à sua postagem. Ele estava lendo as respostas com entusiasmo. Ding dong. Ele recebeu uma notificação do sistema. Mushen ficou confuso. Ele não tinha adicionado nenhum amigo. Quem enviaria uma mensagem a ele? Sublinhado. Estimado jogador, seu vídeo foi selecionado como material promocional para a versão 1.0. A recompensa será enviada para sua conta em um dia útil. Fique atento para isso. Galaxy Oficial. Sublinhado. Mushen foi pego de surpresa pela agradável surpresa. Capítulo 134. Finalmente encontrei você. A grande maioria dos jogadores ainda estava ocupada com missões, mas os jogadores em equipes, essencialmente guildas sérias ou jogadores profissionais, eram mais decididos em suas ações. Eles planejaram seu caminho de desenvolvimento cuidadosamente e trabalharam constantemente para avançar. Mas a guilda dos deuses estava em uma situação embaraçosa. Júpiter havia despejado todo o trabalho administrativo diário para o vice-presidente. Ele não podia desistir da missão de nível A. Ele estava liderando um grupo de pessoas em busca de todas as partes pelas bases do Germinal, mas sem sucesso, sem nenhum outro meio. Ele só poderia se concentrar no fórum para ver se algum jogador estava em contato com o Germinal. Apesar de todas as probabilidades, Júpiter conseguiu encontrar uma pista. Andrea Mainland é o acampamento base do Germinal. Qualquer jogador que chegue em Andrea Mainland pode se juntar ao lado de Germinal facilmente. Mas essa pista era inútil para Júpiter. Os membros principais da missão de nível A estavam todos no continente sul, e Zero era mais provável de estar no continente sul também. No entanto, Júpiter não poderia trazer uma equipe para Andrea Mainland. Mais importante ainda, eles não tinham acesso a outro continente. Na verdade, eles podiam pegar navios de cruzeiro ou aeronaves, mas nenhum dos jogadores havia atingido esse nível. A postagem mais popular no fórum foi a cena de batalha gravada pelos jogadores em Bighorn Village. Júpiter não o tinha visto antes, mas finalmente o estava abrindo para dar uma olhada. Ele foi pego de surpresa pelo choque. Quando estava prestes a fechar o posto, de repente teve um pensamento estranho. Ele pausou o vídeo e examinou a cena. Ele finalmente concluiu que a tropa atacada trazia consigo o emblema da organização germinal. Ele finalmente encontrou a organização. Júpiter quase caiu no choro antes de perceber que a tropa havia sido destruída. Seu rosto mudou de repente. Ele leu rapidamente o conteúdo da postagem, mas, infelizmente, o usuário não entrou em detalhes. Júpiter estava ansioso para descobrir o que havia acontecido, então ele fez os membros entrarem em contato com os jogadores em Bighorn Village. A guilda era tão eficiente que ele logo soube que a tropa atacada era na verdade uma unidade da organização germinal em evacuação. Ele ficou pasmo. Evacuar? Por que eles estão evacuando? De onde eles estão evacuando? Qual é a escala desta evacuação? Uma única unidade ou um batalhão completo? Júpiter engoliu em seco, nervoso. Ele tinha um pressentimento sinistro nas entranhas. Parece que não vamos voltar para a organização germinal tão cedo. Esta missão de nível A foi uma grande farsa. Júpiter estava tão frustrado. Antes que a equipe pudesse iniciar a missão, a organização que havia emitido havia fugido. À noite, o sol poente cobriu a terra com um brilho vermelho sangue. Os contornos das luas surgiam no céu crepuscular. Na floresta fora da Vila Bighorn, Frenzy Edward estava descendo o caminho, abatido em desânimo. Eu devo encontrá-lo. Frenzy Edward rapidamente se livrou de seu humor desanimado e estava falando consigo mesmo para melhorar seu próprio ânimo. Você está procurando por mim? Uma voz veio de frente. Frenzy Edward ergueu os olhos. Um caminhão estava estacionado alguns metros à frente com um homem de preto parado ao lado dele, olhando para ele intensamente. Black Panton. Frenzy Edward estava em êxtase de excitação. Cada nuvem tinha um forro
prateado. Você já nos conhecemos? Ele não tinha certeza se Black Phantom era de fato Anxiao. Com muita preocupação e medo, ele sentiu que estava quase esperando por um veredicto depois de fazer a pergunta. Anxiao sorriu, revelando um toque de diversão em seus olhos. O que você acha? Esse olhar familiar. O Loki que deixou seus cabelos em pé. Frenzy Edward foi tomada de alegria. Ele tinha certeza de que essa pessoa era Anxiao. Estou tão feliz por não ter desistido e finalmente te encontrar. Oh, Salvador, venha comigo. Com um leve sorriso no rosto, Anxiao gesticulou em direção à sua caminhonete com a cabeça, fazendo o possível para esconder sua empolgação. Frenzy Edward seguiu de perto e entrou na caminhonete. Ele não se importava para onde Anxiao estava levando, contanto que pudesse ficar com Anxiao. Anxiao sorriu para si mesmo. Depois de passar alguns dias felizes juntos, ele se lembrava bem de Frenzy Edward, mas este não foi o motivo pelo qual ele escolheu trazer Frenzy Edward junto. Frenzy Edward tinha um grande potencial e valia a pena prepará-lo. Além disso, ter um jogador ao seu lado significava que ele poderia enviá-lo para verificar áreas desconhecidas e perigosas. Frenzy Edward não morreria de qualquer maneira, então ele poderia ter certeza e usá-lo bem. Anxiao poderia usar a ajuda de Frenzy Edward em seus próximos movimentos, então quando ele descobriu que Frenzy Edward estava seguindo, ele parou para esperá-lo. Frenzy Edward não percebeu que estava sendo tratado como um rato de laboratório novamente. Ele estava cheio de entusiasmo, verificando a caminhonete com muita curiosidade. Ele lembrou que Anxiao era um membro da agência de inteligência da Star Dragon durante o beta fechado. Como ele se tornou Black Phantom do nada. Mas isso não era importante. Enquanto pudesse ficar com Anxiao, Frenzy Edward estaria contente. O que nós vamos fazer agora? Perguntou Frenzy Edward depois que sua empolgação diminuiu. Algo do mal. Anxiao pegou um tablete e abriu o mapa. Ele desenhou um círculo ao redor de uma região e jogou para Frenzy Edward. Frenzy Edward deu uma olhada rápida. Rio Tedramira? Que tipo de lugar é esse? Um campo de batalha? Anxiao respondeu calmamente. Ela pisou firmemente no acelerador e a caminhonete saiu correndo. O rio Tedramira era um grande rio no sul do continente conectado ao mar. Na escuridão da noite, uma longa fila de barcos navegava rio abaixo. Era uma enorme frota de navios disfarçados de barcos de pesca. Os barcos eram, na verdade, navios de guerra germinais, bem equipados com várias armas, bloqueadores anti-detecção, conjuntos de metralhadoras e assim por diante. Como resultado da campanha de limpeza das 6 nações, as bases da organização germinal começaram a se retirar. Um pequeno número de pessoal importante estava pegando a rota aérea. A maior parte dos recursos, veículos de transporte e pessoal armado comum estavam sendo evacuados por via fluvial. A evacuação estava chegando ao fim. Esta frota foi a última unidade remanescente a se retirar do continente sul. A camada externa de fragatas guardava as barcaças no centro que transportavam veículos e pessoal armado. O plano de evacuação era ir para o mar ao longo de um afluente do rio Tedramira e juntar forças com outras tropas terrestres perto da foz do mar. As tropas terrestres então embarcariam nos navios. O responsável, Liu, era o diretor da maior base germinal do continente sul. Agora ele havia assumido o papel de comandante e também fazia parte da frota. Liu era um homem de meia idade, mas também um oficial executivo que estava pronto para o combate. Ele estava analisando o mapa com um rosto solene na sala de comando. Havia muitos links no plano de evacuação. A frota e as tropas terrestres tinham que garantir que chegariam à foz do mar ao mesmo tempo, porque a frota não poderia ficar parada. Durante a evacuação, um grande número de aviões de combate Star Dragon e Esla estavam realizando reconhecimento aéreo. O paradeiro da frota provavelmente foi exposto, e o medo sobre a frota estava aumentando. Liu sabia muito bem que Esla e Star Dragon teriam montado uma armadilha perto da foz do mar para capturá-los. Sua marinha, Força Aérea e Exército estariam esperando para interceptar sua frota e capturá-los todos de uma vez. Mas desde o início, Liu sabia claramente que era impossível evacuar sorrateiramente. Uma batalha amarga era inevitável. Somente rasgando a linha de bloqueio suas tropas poderiam escapar com vida. Enquanto seguirmos ao longo do rio Tedramira até o mar, poderemos sair desse pesadelo, mas não tenha a ilusão de uma passagem tranquila. Rapazes, enfrentaremos uma emboscada premeditada. O Star Dragon e a Marinha Isla farão de tudo para nos afundar perto da foz do mar. Já passei por 3 guerras. Algumas delas foram grandes batalhas, outras pequenas. Alguns de vocês podem ser veteranos como eu, e alguns de vocês podem ser novos recrutas. Apesar de tudo, nosso destino é o mesmo. Rompa a linha de bloqueio e podemos permanecer vivos. Se você for capturado, mesmo que possa sobreviver, enfrentará a prisão por tempo indeterminado por Star Dragon e Esla. Você pode dizer adeus à liberdade ao sol. As 6 nações são um grupo de vilões hipócritas e traiçoeiros que falam de paz e liberdade, mas começaram uma guerra. Não se esqueça de que sua terra natal foi destruída pelas armas das 6 nações. Nunca se esqueça desse ódio de sangue. Não temos escolha a não ser lutar até o fim. Essas palavras foram o discurso de Liu para seus subordinados. O pessoal armado a bordo sabia que haveria uma batalha feroz pela frente e todos estavam prontos para lutar. Havia vários oficiais executivos germinais na frota, e Ila estava entre eles. Ela estava preocupada e apreensiva com a luta iminente. Em sua opinião, era uma esperança ingênua pensar em romper o bloqueio dos navios de Star Dragon e Esla. Muitos deles morreriam e apenas um pequeno número de pessoas poderia sobreviver. No entanto, o comandante Liu parecia ter tudo planejado. Assim, Ila só podia suprimir seu mal-estar e ocultá-lo dos outros. Por fora,
Ela parecia a pessoa estoica que sempre fora. Na verdade, para Ila, mesmo que todos os membros germinais da frota morressem, ela não poderia se importar menos. Ela odiava a organização germinal, mas ela só poderia sobreviver com a ajuda desses soldados germinal. Ela sabia que suas mãos estavam cobertas de sangue, e ela nunca havia evitado isso. A autocensura e a compaixão pertenciam a pessoas boas. Essas emoções eram muito caras para ela. Desde o dia de seu despertar, ela sabia que nunca poderia ser uma boa pessoa. Governar a morte significava que ela estava destinada a ser banida para o inferno. Mas sua irmã, Aurora, era completamente diferente. Ela era um anjo que usou seu amor pelo mundo para tocar todos que encontrava. A única coisa que ela lamentou foi não ter protegido bem a irmã, fazendo com que ela caísse nas mãos da organização germinal. Não importa o que aconteça, eu tenho que viver. Somente sobrevivendo e demonstrando sua utilidade ela poderia ajudar a reduzir o sofrimento de sua irmã. Qualquer um que a impedisse seria um inimigo. Olhando para as ondas do rio, Ila estava fria e estoica. Capítulo 135. Que gosto familiar. Tradutor, editor. O rio Tedramira ramificou-se para o mar. A frota de navios Star Dragon e Esla formou um bloqueio rígido, e o leito do estuário também foi plantado com muitas minas. Ambos os países sabiam do paradeiro das tropas de evacuação da organização germinal. Star Dragon e Esla consideraram esta batalha com grande importância, pois foi uma excelente oportunidade para eliminar um exército da organização germinal. A rede inevitável foi lançada. Aos olhos dos dois países, Germinal era uma fera aprisionada, mesmo se soubesse que havia uma armadilha de caçadores esperando, não teria escolha a não ser se aproximar dela. O campo de batalha foi dividido em duas áreas, e cada país era responsável por uma das duas áreas. Esla foi o principal responsável pelo bloqueio marítimo, enquanto as forças de Star Dragon foram encarregadas da interceptação terrestre. Este método de cooperação divide a responsabilidade e evita conflitos de comando. Considerando a eficácia de combate individual dos executivos Germinal, a Divisão 13 também enviou agentes secretos para atuar como uma equipe de emergência e uma tropa de assalto. Eles assumiriam tarefas táticas especiais e esperariam em um pequeno cais perto do estuário para serem despachados pelo comandante do exército. A equipe de Zhang Wei estava entre eles. Uma fileira de barcos destinados a assalto havia atracado perfeitamente e tendas militares verdes estavam escondidas no bosque atrás do cais. Apesar dos 2 meses, a equipe não mudou muito. Zhang Wei estava tão sério quanto antes. Li Yalin estava tão sexy como sempre, Liao ainda parecia maltratado e Lambert estava silencioso como uma pedra. A única mudança foi a adição de um novo rosto jovem. Oh Yui, você está conosco há 1 mês e já passou por bastante treinamento. Esta missão é muito importante, então não cometa nenhum erro. Zhang Wei instruiu o recém-chegado Oh Yui na tenda da equipe. Oh Yui era um jovem magro. Ele tinha 2 armas na cintura, com cabelos longos e soltos. Ele era muito bonito. Ele assinou com a cabeça e sorriu arrogantemente. Líder, você se preocupa demais. Durante o mês passado, qual tarefa não concluí com sucesso? Zhang Wei acenou com a cabeça em concordância. Oh Yui era um agente treinado na Divisão 13 e havia preenchido a vaga de An Xiao ingressando na equipe. Ele vinha se saindo bem e não causava preocupação a Zhang Wei. Li Yalin abraçou as mãos dela contra o peito e sentou-se de lado com as pernas dobradas. Ela estava carrancuda e parecia de mau humor. A verdade é que, depois que An Xiao saiu da cidade, todos os agentes que haviam perdido seus depósitos vieram buscar o dinheiro de volta e, desde então, seu humor nunca melhorou. Oh Yui se aproximou e sentou-se ao lado de Li Yalin. Ele brincou. Bela Li, no que você está pensando? Li Yalin o encarou e respondeu. Você é um bebê curioso, como isso é da sua conta. Oh Yui queria muito se aproximar de Li Yalin. Quando ele se juntou e pôs os olhos em Li Yalin, ficou surpreso com sua beleza. Agradou-lhe infinitamente que ele era companheiro de equipe com alguém tão bonito. Por isso, ele frequentemente tentava iniciar conversas com Li Yalin. No entanto, depois de ser enganada por An Xiao, ela desenvolveu uma forte antipatia pelos recém-chegados. Assim, sempre que ela via Oh Yui, ela pensava em An Xiao. Então, naturalmente, ela não tinha uma boa impressão de Oh Yui. Li Yalin ficou tão irritado com Oh Yui que de repente sorriu ameaçadoramente. Você adora conversar, certo? Enquanto falava, ela cerrou os punhos e estalou os nós dos dedos. Quase se podia ver os vapores de raiva subindo de dentro e se formando em seus punhos. Oh Yui recuou imediatamente. Ele sabia que assim que Li Yalin mostrasse essa expressão, ela pretendia espancar as pessoas. Quando ele se juntou à equipe, ele experimentou em primeira mão e passou 3 dias no departamento médico. Lin Biao, que observava de lado, balançou a cabeça e fingiu maturidade. Macaquinho, você ainda está apavorado. Em termos de coragem, só admiro o irmão Xiao. Quem exatamente é o irmão Xiao? Oh Yui ficou confuso. Desde que entrou para a equipe, ele aprendeu que a força total desta equipe era 6, mas sempre havia uma pessoa faltando. Era razoável riscar os jogadores que faltavam, mas nesta equipe a 6ª posição foi sempre mantida. Além disso, ele sempre ouvia a equipe falar do irmão Xiao. Isso deixou Oh Yui extremamente curioso sobre essa 6ª pessoa. Li Yalin explodiu imediatamente e fumegou. Não mencione o nome dele na minha frente. Não se esqueça que ainda temos uma missão a cumprir. Você não pode me socar. Lin Biao parecia composto, mas suas pernas tremiam. Oh Yui sentiu que a reação de Li Yalin foi um pouco exagerada. Com base em sua experiência, essa foi exatamente a reação de uma mulher ressentida que havia sido abandonada por seu homem. Pensando bem,
Talvez uma dívida pesada também pudesse resultar na mesma reação. Zhang Wei balançou a cabeça, soltou um suspiro e explicou. Han Xiao era originalmente nosso companheiro de equipe. No entanto, ele saiu por alguns motivos especiais. Razões especiais? Will usou sua imaginação e perguntou. Ele foi enviado para realizar uma missão especial? Zhang Wei balançou a cabeça. Ele foi transferido para outra equipe pelo superior? Zhang Wei balançou a cabeça. Então para onde ele foi? Will estava perplexo. Lia Ling bufou. Ela pode estar morto pelo que sabemos. Quem você está enganando? Por que manter o lugar dele se ele realmente está morto? Vocês todos falam como se todos vocês o odiassem. Mas porque eu sinto que todos vocês realmente sentem muita falta dele. Silêncio. Depois de muito tempo, Lia Lin se levantou e sorriu levemente. Escolha uma maneira de morrer. Will saiu correndo. Lambert balançou a cabeça e manteve sua espada embainhada. O exército de infantaria de Stardragon estava emboscado no vale perto do estuário. O objetivo era interceptar as tropas de infantaria de Germinal que haviam convergido. Sleepwinter, Twinkle Friedrich e Rainikin serviram como suporte de Bakline. Os três se juntaram ao exército Stardragon durante o teste beta, mas desde então mudaram de profissão. Twinkle Friedrich e Rainikin estavam na linha de artes marciais enquanto o personagem de Sleepwinter explodiu e despertou sua habilidade usando o DNA da loja. Como recrutas, eles também foram nomeados para atuar como suporte de retaguarda nesta batalha. O que os agradou foi que eles conseguiram desencadear uma série de missão de destruidores de acampamento, a Batalha do Rio Tedramila. No entanto, eles logo ficaram frustrados. Esta série teve mais de uma dúzia de alvos. Eles só puderam completar os poucos alvos de suporte de Bakline da série, que eram os mais simples e tinham as recompensas mais baixas. Outras tarefas como matar 10 soldados Germinal, assassinar um executivo Germinal ou destruir veículos de transporte estavam completamente além de suas capacidades. Este não parece ser o nosso nível de missão, resmungou Sleepwinter. Tanto Twinkle Friedrich quanto Rainikin concordaram. Eles foram atraídos para uma missão difícil que estava totalmente além de seu nível atual. Olhando para seu nível de novato, simplesmente não era da conta deles. Os três não tinham ideia de que a Organização Germinal e as 6 Nações tinham um conflito frontal que aconteceu 3 meses após o jogo beta. Naquela época, os jogadores tinham um conhecimento básico da estrutura do mundo e também possuíam alguma força de combate. O conflito entre o Germinal e as 6 Nações começou a acontecer em uma escala muito pequena e, aos poucos, permitiu que os jogadores se envolvessem e tivessem a chance de se exibir. No entanto, Han Xiao interrompeu completamente todo o processo. Ele havia antecipado o conflito entre as 6 Nações e a Organização Germinal, deixando os atuais jogadores totalmente incapazes de participar. Para ser exato, os jogadores foram enganados em sua missão principal original. Isso beneficiou Han Xiao, pois diminuiu as variáveis compradas pelos jogadores. 2 helicópteros de transporte pesado com o logotipo da Fabian pousaram lentamente em um vale. O vento estava tão forte que a grama no local da aterrissagem balançava em todas as direções como uma onda. Velho Black, chegamos, chamou o piloto Antonio preguiçosamente. Eu posso ver. Além disso, não me chame de velho preto. Han Xiao respondeu. Chame Black Panton se precisar. Tolamente me chamar de All Black afetará minha sorte. Antonio removeu os protetores de ouvido e soltou uma nuvem de fumaça. Esqueça, você não tem muita sorte de qualquer maneira. Cai fora, Han Xiao disse irritado. Nos últimos 2 meses, Han Xiao manteve uma boa relação de trabalho com a Fabian Company, e Antonio estava se familiarizando com ele dia após dia. Francie Edward se escondeu em um canto do helicóptero, tremendo enquanto observava os 2 padrinhos extremamente mortais conversando e rindo alegremente. Francie Edward tinha pensado que Han Xiao iria dirigir até o destino deles, mas com apenas um telefonema, 2 helicópteros vieram buscá-los. Neste momento, Francie Edward pensou ainda mais alto em Han Xiao. Funcionários da Fabian carregaram os suprimentos dos helicópteros, e a maioria dos itens eram armas que Han Xiao havia depositado com Fabian. Ele pensou que poderia usar essas armas para esta missão. Havia também um caminhão desmontado que a equipe de manutenção de Fabian estava trabalhando na remontagem. O tempo todo, Han Xiao e Antonio estavam conversando de um lado. Antonio sempre pensou que Han Xiao estava apenas interessado na recompensa e perguntou curiosamente, ouvi dizer que Stardragon e Esla estão planejando cruzar as tropas germinais em retirada no Rio Tedramira, mas que sangue ruim você tem com o Germinal. Como você sabe de que lado estarei ajudando? Han Xiao deu uma risadinha. Antonio segurava um charuto em uma mão enquanto a outra enfiava no bolso da calça jeans, e ele franziu a testa. Você está pensando em ajudar o Germinal ao invés? Embora a organização Germinal fosse grande no mundo underground, outras forças sempre mantiveram uma distância respeitosa delas. Em última análise, o mundo underground preferiu coexistir pacificamente. Afinal, apenas uma situação estável geraria lucros. A organização Germinal era vista como um grupo de bandidos que usava o ódio como motivação. Han Xiao se recusou a comentar e caminhou para o lado. Ele pegou o telefone e discou outro número, e a voz do pessoal da Sociedade do Pacto de Sangue pôde ser ouvida. Senhor, Fantasma Negro, posso ajudá-lo? Desde que Han Xiao chegou ao top 10 da lista de assassinos, a Blood Act Society o valorizou muito e deu a ele um tratamento especial. Havia alguém de prontidão 24 horas por dia para atender suas ligações e prestar serviços especiais. Sim, serviços decentes e adequados. Parte do status vinha de suas capacidades e a outra parte era de seu bom relacionamento com Bennett, que era valorizado pela organização Darknet.
Eu preciso do movimento mais recente das tropas germinais em retirada, bem como das tropas de Star Dragon e Esla. Claro, estou acessando os documentos agora. As informações serão enviadas ao seu computador em breve. Ok? Eu também preciso de um helicóptero de plantão no pequeno cais perto do estuário do rio Tedramila. Como quiser. Franz Edward, que estava ouvindo de um lado, ouviu tudo claramente. Pelo tom dele, ele realmente podia sentir o quão poderoso e forte Anxiao era. Depois de desligar, Anxiao notou Franz Edward, que estava parada a um lado. Ele pensou um pouco e decidiu dar-lhe uma missão que ele acabou de inventar. Sublinhado. Missão, Getile. Requisito, dançar de forma sensual para alegrar o clima. Sublinhado. O rosto de Franz Edward estava cheio de lágrimas. Ah, o gosto familiar das pegadinhas do mal.